estamos finalizando a nossa campanha para as eleições municipais. Domingo, 6 de outubro, será um momento muito importante em que nós teremos a missão de escolher os representantes para os próximos 4 anos aqui no nosso município de Lauro de Freitas. E a Renca veio aqui nesse momento para reforçar o nosso compromisso e o nosso pedido a vocês que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho e que sabem da nossa seriedade, que jamais nós apoiaríamos algum candidato que não estivesse alinhado com os nossos propósitos do direito animal e da integração das políticas públicas. E esse candidato é Hendrik Aquino, que é o nosso voluntário e parceiro de muitos e muitos anos de jornada nos movimentos sociais. Então, nós temos esse conhecimento com o Hendrik há mais de 16 anos, que vem aí caminhando na luta pelos movimentos sociais, nos conselhos e mais recentemente, em 2021, no movimento Chega de Poluição Sonora, que vocês sabem o quão é importante para a causa animal o combate à poluição sonora em nosso município, não só para a causa animal, como também para a causa humana, o respeito aos idosos, o respeito às pessoas com intolerância ao barulho, às crianças, às pessoas com alguma necessidade especial. Então, nós nos juntamos nessa causa, Renca, Movimento Chega de Poluição Sonora e outras entidades, na construção coletiva dessa candidatura a vereador de Hendrik Aquino. Então, como vocês sabem, como vocês nos conhecem, ao longo desses quase 11 anos, que amanhã é o nosso aniversário, 4 de outubro de 2024, o Dia dos Animais, o Dia de São Francisco de Assis, o dia do aniversário da Renca, nós pedimos o apoio a vocês para que nós tenhamos verdadeiramente uma representatividade na nossa Câmara de Vereadores, que é Hendrik Aquino, que é o nosso querido companheiro de jornada aí nessa missão para a elevação do nível da política em nosso município. Contamos com vocês no próximo domingo, 6 de outubro de 2024. Para a gente é muito importante o apoio de vocês. É sabido, né, que ao longo desses 11 anos a Renca sempre falou sobre a nossa, como é que se diz, o nosso posicionamento suprapartidário. Nós nunca quisemos, né, aparecer como políticas no cenário político de Lauro de Freitas. A gente sempre tivemos consciência de que tudo perpassa pela política, tudo mesmo, né? Se a gente não colocar representantes nos poderes, né, legislativo e executivo, a gente não tem como materializar as políticas públicas. Então, tudo perpassa pela política. Mas, ainda assim, né, a gente nunca quis, na verdade, se colocar como uma representante dentro da política partidária. No entanto, todo mundo sabe também que ao longo desses 11 anos a gente teve um enfrentamento muito profundo com o poder público, tentando fazer com que o poder público assumisse o seu papel legal, né, em relação aos animais não humanos. E o que ocorre é que isso nunca se manifestou por parte dos poderes que estiveram, né, como é que se diz, em gestão no período que a Renca é constituída. Então, nós tivemos esse enfrentamento durante todos esses anos e nunca criamos uma legislação municipal muito importante, que hoje é referência no Brasil, mas nunca tivemos políticas públicas materializadas, né, no nosso município, porque nunca tivemos o apoio real e o interesse e o comprometimento das gestões que aqui que passaram, né? Então, nesse momento, nós decidimos construir uma candidatura que, de fato, pudesse alavancar as políticas públicas voltadas aos animais. E por isso que nós decidimos apoiar Hendrik, porque nós o conhecemos há 16 anos, a gente sabe da jornada dele, atuante na área ambiental. Hendrik é voluntário da Renca e nós conhecemos Hendrik como um cidadão ativo em diversas áreas, nos instrumentos de gestão desse município. A participação dele sempre foi ativa e concreta, né? Conhecedor dos direitos e dos deveres dele enquanto cidadão e sempre participando, sempre propondo. Por isso que a tônica da candidatura de Hendrik hoje é propor políticas públicas que mitiguem os problemas dos animais. A gente precisa sair desse lugar comum, né, de vacinação antirrábica. Vacinação antirrábica é a ínfima parte da política pública que o poder público tem a obrigação de colocar em prática em relação aos animais. A gente precisa fazer controle populacional, a gente precisa ter uma central de acolhimento e adoção
né, que é um equipamento público, que é diferente de um sistema de abrigamento convencional. A gente precisa ter os convênios com as clínicas para poder atender a população que não tem recurso. Então, a gente precisa tirar do papel, tirar da lei, que já está em vigor desde 2016, as políticas públicas de base em relação aos animais. Por isso que a gente precisa colocar a Hendrik na Câmara Municipal para poder a gente conseguir alavancar essas políticas públicas. Isso. E também gostaríamos de reforçar que não basta ser candidato da causa animal, né? Não basta se colocar como candidato da causa animal, seja por uma moda, né, por um modismo, porque o que nós estamos percebendo na cidade são diversos candidatos que inclusive fizeram parte da gestão municipal em posições estratégicas que deveriam ter cumprido o seu papel e que não cumpriram, agora trazendo a bandeira da causa animal. Outros candidatos que atuam especificamente na assistência, nos serviços médicos veterinários e na assistência, só que não basta essa demanda, não é compatível com o perfil de um gestor público, com o perfil de um legislador. Então é importante você reunir características que a gente considera que Hendrik tem. Então vocês sabem que a Renca jamais associaria o nome dela a alguém que não tivesse perfil técnico qualificado para assumir um papel de vereador, que requer enfrentamento e posicionamento. Então você tem que saber chegar, você tem que ter maleabilidade na relação com os demais entes, com os demais pares, com o Poder Executivo, e você tem que se posicionar. E essas características vocês sabem muito que a Renca tem ao longo desses anos todos, e Hendrik tem também. Então é por isso que a gente está colado, a gente está unido nesse propósito que é a conquista de uma das 21 vagas da Casa Legislativa. Só que para isso a gente precisa efetivamente, verdadeiramente do seu voto, que é o seu apoio dessa construção que já vem sendo feita ao longo desses 11 anos. Então todo esse trabalho da Renca ao longo desses quase 11 anos, agora a gente precisa ter essa representatividade efetiva na Casa de Vereadores para que a gente possa, de fato, conseguir, como Eveli bem falou, que essa política pública seja efetuada pela próxima prefeita, que também estamos apoiando, Débora Regis, porque participamos do plano de governo dela e acreditamos que ela e Matheus Reis irão implementar a política pública no Poder Executivo, com base na legislação de 2016, que como Eveli falou, que tem lá hospital veterinário, tem convênios com clínicas, tem a questão da educação nas escolas, tem toda uma gama, crematório, uma série de demandas na legislação, a fortalecimento do animal comunitário. Só que, obviamente, a gente sabe do estado em que Lauro de Freitas se encontra, nós somos técnicas e profissionais na área, então a gente sabe que não é da noite para o dia, só que a gente precisa ter uma representatividade séria, comprometida e aguerrida para que a gente faça passo a passo o planejamento dessa implementação, porque as coisas elas vão chegar, porém diante de um planejamento e diante de alguém que a gente possa colocar lá para estar perto e próximo do Poder Executivo. Então a gente reforça mais uma vez com vocês que política é coisa séria, que a gente precisa de fato de alguém que nos represente e a Renca estará colada. Então toda a demanda voltada da questão da proteção animal, vocês sabem do nosso compromisso com a cidade, do nosso compromisso com o Estado e do nosso compromisso com o país, e Hendrik vai estar junto com a gente nesse propósito, nesse alinhamento. Então era isso, gente, que nós queríamos reforçar com vocês e reforçar o nosso compromisso, Hendrik, com você mais uma vez ao longo de todos esses anos e agradecer mesmo de coração por você estar com a gente, não é de agora. Muita gente perguntou sobre você, né? Ah, Hendrik, quem é Hendrik no sentido da questão da proteção animal? Quero deixar claro para vocês que somos todos protetores e a história de Hendrik na proteção animal, talvez algumas pessoas ainda não conheçam a história da assistência dele, mas a história do trabalho dos bastidores, de ficarmos até quase 1h da madrugada escrevendo o projeto de lei, encaminhando o projeto de lei para combate à poluição sonora, com projetos de lei sobre a questão da proibição das carroças, projetos de lei sobre tratamento para zoonoses, esporodicose, leishmaniose, fogos com barulho, todos esses projetos escritos por nós, por 4 mãos, eu, Hendrik, Graça e Eveli, até altas horas da noite, escrevendo esses projetos, porém, foram apresentados em 2020 e foram todos engavetados
pelos representantes que lá estavam. E nesse momento não dá mais para esperar. Então não dá mais para acreditar nessas pessoas que aí estão e naquelas pessoas que lá estavam no poder e que nada fizeram. Então a gente precisa ter alguém nosso que vá colar com a gente, que vá colar, colocar os projetos debaixo do braço já prontos, que nós já temos prontos e efetivos, e cobrar do Poder Executivo. Mas para isso não basta o nosso querer. A resposta ela precisa vir nas urnas, vocês votando, acreditando no trabalho da Renca, acreditando e depositando essa confiança em Hendrick, que é o 45555 para vereador, e Débora Regis para prefeito, e Matheus Reis, que é o número 44. Bom, muito obrigado, Ludmila, Eveli e toda a rede de mobilização pela causa animal, que é formada por um grupo imenso. Nós somos uma família gigantesca que ultrapassa os limites, inclusive, do próprio município de Lauro de Freitas. Então nós temos colaboradores em vários municípios do estado da Bahia e em outros estados também do Brasil. Então a Renca ela tem ampliado seu trabalho, dado o exemplo. A Lei Renca, né, que é 1618 aqui de Lauro de Freitas, serve como modelo para vários outros municípios. Então Lauro de Freitas tem o que apresentar. O que a gente precisa fazer é elevar o nível da política aqui da nossa cidade, o nível técnico e o nível moral. É inadmissível Lauro de Freitas ficar conhecida como uma cidade que tem uma Câmara de Vereadores, em que os parlamentares brigam, se agridem verbalmente e fisicamente. Isso aí é inadmissível. Nós não podemos ser representados por pessoas com esse perfil. Então nós temos na sociedade civil quadros técnicos, profissionais, especialistas que têm o que oferecer à cidade, e nós temos como reerguer a nossa cidade a partir de janeiro do ano que vem. Para isso, nós precisamos no domingo votar certo e ser mais criteriosos na hora de escolher os nossos representantes. A eleição é para vereador e para prefeito, e as pessoas que estão se candidatando precisam ter esse perfil. Nós temos que ser bem exigentes mesmo. Nós não vamos recontratar um prestador de serviço ou uma prestadora de serviço que não está apresentando um bom resultado. Então a gente precisa cancelar esse contrato e contratar novos prestadores de serviço. Eu estou aqui me colocando à disposição e aí conto com o voto de vocês para trabalhar para o município de Lauro de Freitas no Poder Legislativo, dando um suporte ao Poder Executivo, fiscalizando e acompanhando também desde a elaboração dos projetos e a execução dos projetos, porque eu tenho pós-graduação na área, sou especialista em planejamento urbano, tenho experiência teórica e prática, trabalhei na Assembleia Legislativa da Bahia, assessorando o deputado, trabalhei na Câmara de Vereadores aqui de Lauro de Freitas, mais uma vez assessorando vereadores, e também no Executivo. Então eu tenho uma bagagem acadêmica, teórica, e tenho uma bagagem também prática. Então conto com vocês no domingo para que a gente comprove que Lauro de Freitas tem como elevar o nível da política, sim. E a gente tem como colocar Lauro de Freitas como uma cidade modelo. A sociedade civil organizada já está mostrando que é capaz de ocupar os espaços de maneira profissional, de maneira séria. E no domingo a gente precisa do seu voto para poder mostrar isso a partir do ano que vem de uma maneira ainda mais contundente, de uma maneira ainda mais firme. A partir daí, a gente vai estabelecer um novo parâmetro de trabalho no poder público. Tá? A gente conta com vocês. Muito obrigado. E vamos às urnas no domingo com o 45555, Hendrick Aquino para vereador, e 44, Débora Regis para prefeita. Obrigadão, vamos às urnas. Estamos com vocês.